Olá, meus amigos, de volta com o nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, no finalzinho da rua São Pedro 1450. Aqui tem salas de diversos tamanhos, você pode alugar de acordo com a sua necessidade, para uma reunião apenas, para o dia inteiro, para uma semana, um mês, você que sabe. Então entra aí no Instagram dele, CW Gramado, que tem todas as informações que você precisa. Meu convidado hoje é o Átila Amorim, ele é diretor de pessoas. O que é diretor de pessoas? Você vai saber agora. Ele é diretor da Selecione RH, que é uma plataforma que junta empresas que estão oferecendo vagas de trabalho com pessoas que estão à procura de trabalho. Hoje aqui no podcast Gramado Talks. Átila, obrigado por ter vindo aqui. Prazerzão te receber. E vamos falar um pouquinho o que é a Selecione RH, que é uma plataforma aí que, nossa, acho que todo mundo tem interesse numa plataforma dessa, né? De conexão de pessoas. Sim. O Selecione RH é legal dizer que ele nasceu aqui em Canela, né? Ali em Canela, né? Sim. Não, aqui em Canela. Pra mim é tudo a mesma coisa, né? Mas ele nasceu em Canela, né? Então aqui na Serra Gaúcha. E ele nasceu com um propósito de resolver uma das maiores dores do setor de recursos humanos, que é aquela velha máxima, assim, né? A contratação pelo currículo e a demissão pelo comportamento. Né? Isso é muito comum. Ainda a grande maioria das empresas, das pessoas, recrutam os seus candidatos através do seu currículo, que basicamente é a parte técnica, né? O que a pessoa já fez, experiência profissional, enfim. E acaba deixando um pouco de lado essa parte do comportamento, né? Quem é aquela pessoa, quais são os valores que ela carrega, as características comportamentais que ela tem, né? Então, as empresas acabam perdendo muito dinheiro neste processo de recrutar, selecionar, contratar e demitir, né? Então, o Selecione RH ele nasceu com o propósito de oferecer para as empresas a possibilidade deles criarem um questionário que avalia essa pessoa em termos de comportamento, né? Para diminuir essa margem de erro, aumentar a assertividade, trazer a pessoa pela cultura da empresa. Ver se ela está conectada com os valores da empresa. Isso, exatamente. Com as metas, com a forma de trabalho. Existem vários estudos que apontam, né, que quando a pessoa ela entra na empresa com um certo match cultural, que a gente chama, né, a chance dela ficar mais tempo aumenta. Cada vez a gente vê as pessoas ficando menos tempo no trabalho, né? Mudando muito, assim. Então a chance dela ficar mais tempo aumenta, a chance dela dar mais resultado aumenta muito também. Por quê? Porque essa pessoa, ela entende qual é o propósito da empresa, ela compactua com a cultura daquela empresa. Então isso faz com que ela gere mais resultado para a empresa no longo prazo. E como é que funciona isso para a empresa? Como é que ela tem acesso a vocês? O que ela paga? Como é que isso ajuda a empresa? A nossa ferramenta ela é uma ferramenta muito parecida com a Netflix, assim, paga enquanto tu está usando, então não tem aquela amarração de contrato, não tem aquelas taxas de implementação. A empresa vai lá, se cadastra, ela hoje ainda tem 30 dias para usar gratuitamente, para ela experimentar, claro, algumas limitações de quantidade de vagas, né? Mas ela pode experimentar a ferramenta por 30 dias, ela pode contratar, daí dependendo, a gente tem planos que englobam quantidade de processos seletivos no ar, quantidade de pessoas na equipe para avaliar os candidatos, né? A pessoa dá uma olhadinha ali nos planos, né? Quais são os planos? Quanto aqui? Tá, vamos lá. R$ 99,00 por mês, tá? São planos com 5 processos seletivos ativos e 5 pessoas na equipe. R$ 129,00, 15 processos seletivos, 10 pessoas na equipe. E plano ilimitado, pessoas e processos seletivos, é R$ 279,00. Nossa, é um valor muito baixo. Uma das nossas maiores premissas... De 99 a 279 para uma empresa que precisa contratar, que está sempre lidando com essa questão dos recursos humanos, isso é irrisório. Exatamente. Um dos nossos objetivos desde o início, Kaique, foi realmente ser democrático. Até hoje eu recebi um feedback que foi bem interessante, assim. Uma pessoa que estava pesquisando ferramentas para processo seletivo, né? Ela falou, quando eu entrei no site de vocês e vi os valores ali, eu achei o máximo, porque ela estava pesquisando e, entre em contato, vamos marcar um meeting, vamos
ver qual é o plano da sua empresa. Transparente, né? Isso. Eu acho isso legal. Isso. Não tem esse negócio de, preenche um cadastro para enviar uma proposta. Isso, Não, isso. né? Agora, como é que fica isso para o RH? Uhum. De repente o RH tá assistindo aí, eu não quero saber disso. Vou perder meu emprego. Como é que funciona Não isso? tem nada a ver, não tem nada a ver. Na verdade, ele ajuda de várias formas o setor de RH. Ele melhora a gestão dos currículos, né? Porque se eu recebo por e-mail e por WhatsApp um currículo, além de eu estar correndo um risco em termos de lei de proteção de dados, né? Eu consigo ter uma gestão muito mais eficaz desses currículos e desses candidatos. Não vim ficar catando em e-mail e WhatsApp, né? Um monte de currículo que eu recebo. Eu possibilito eu criar aquele questionário que eu comentei no início lá, né, para eu poder avaliar o candidato em termos de comportamento, e eu consigo incluir outras etapas também dentro da ferramenta, né? Eu posso... Então é uma ferramenta para auxiliar o RH, não é um concorrente. Não, isso, exatamente, não é um concorrente. Inclusive, para empresas, a gente não faz a seleção, é uma ferramenta que as empresas utilizam. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que faz recrutamento para outras empresas, ela pode usar a nossa ferramenta e começar a atender mais clientes, por exemplo, porque vai acelerar o processo de recrutamento e seleção dela. Inclusive, a gente tem algumas empresas que prestam serviço de recrutamento e seleção e elas utilizam a ferramenta para agilizar os seus processos, melhorar a sua gestão. Então, a gente não é um concorrente, a gente é uma ferramenta que tanto uma empresa de recrutamento e seleção para outras empresas pode utilizar, quanto um RH de uma empresa pode utilizar também. Então vamos aqui por exemplo, prático. Por exemplo, um hotel ou um restaurante ou uma loja de chocolate que está sempre numa rotatividade gigantesca, sempre publicando vagas em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Como é que essa pessoa pode se beneficiar da plataforma RH? Solucione RH. Ela vai poder entrar lá no nosso site, solucionerh.com.br, fazer o teste trial de 30 dias, cadastrar lá. Ela vai ter um banco de talentos dentro da ferramenta dela. As pessoas também podem chegar, eu estou procurando um trabalho, eu posso ir lá e me cadastrar? Pode. E isso é gratuito? É gratuito. Para o candidato é gratuito, para as empresas é esse valor acessível que eu te comentei anteriormente, né? Certo. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que está procurando emprego, ela pode se cadastrar dentro do Solucione RH, ela pode procurar as vagas lá dentro e pode encontrar a tua empresa se tu estiver divulgando a tua vaga e se candidatar à tua vaga. Então, ela também te oferece um grande banco de dados que hoje conta com 70 mil pessoas cadastradas como candidatos. 70 mil pessoas? Sim. E boa parte, 25 a 30%, é daqui da região das Hortênsias, Gramado e Canela principalmente. Então, é um baita do banco de dados, né? Então, de empresas? Vocês têm muitas empresas? A gente está com cerca de 50 empresas cadastrando, tem 150 empresas divulgando as suas vagas lá dentro, porque, como eu te falei, né, algumas empresas elas fazem a seleção para outras empresas, então tem 150 empresas divulgando suas vagas, através de outras empresas às vezes, né? Então a gente tem algumas vagas lá. Hoje a gente está com umas 150 processos seletivos, mais ou menos. Aí vamos supor uma dessas empresas aí. Pega vamos pegar uma loja de chocolate. Tá precisando contratar vendedores, colaboradores. Aí ela está divulgando lá. Ela tem que escolher um desses planos. Isso. Né? Aí ela divulgou lá. Aí como é que ela divulga? Primeiro ela tem que fazer o questionário dela para vocês selecionarem os currículos. Como é que funciona? Assim, ela vai cadastrar o seu processo seletivo, tá? E tudo com ela. A gente não entra, a gente até divulga a gente tem um portal de vagas, a gente até divulga através do nosso mailing as vagas desse cliente, mas fica tudo sob a responsabilidade da empresa. Ela vai criar o seu processo seletivo. Esses processos seletivos ou a página web dela, ela tem os links, tem acesso aos links. Ela pode copiar esses links e divulgar. Pode colocar num botão no site dela, pode divulgar nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, grupos de WhatsApp, né? Então ela faz essa divulgação através do site e de redes sociais, e a gente também, através do nosso mailing, através das nossas redes sociais, a gente divulga as vagas através do portal de vagas do Solucione RH. Tá, mas aí virou um grande portal de divulgação de vagas. Eu quero saber como é que funciona a parte de ajudar essa empresa a escolher o candidato certo. A ferramenta ela faz um ranking desse candidato. Então, se eu crio um questionário e eu defino que eu quero avaliar dele, por exemplo, ambição e proatividade, tá? Eu vou definir lá quais as categorias que eu quero avaliar do meu candidato. E eu vou fazer perguntas
para definir o quão esse candidato tem essas características ou não. Tá? Empresa. E esse questionário está dentro da solução Está dentro do Solucione RH. Ele pode tanto selecionar as perguntas que tem já dentro da ferramenta, como ele pode criá-las do zero se ele quiser. Daí ele vai fazer essa seleção de perguntas, o candidato vai responder, e através das respostas do candidato ele vai entrar num ranking de afinidade, que a gente chama, e aí eu vou, por exemplo, assim, geralmente a empresa recebe, sei lá, 100 currículos no e-mail, WhatsApp, tá? Ela vai selecionar, sei lá, 25 pessoas, 15 pessoas para fazer entrevista, né? Ela vai perder um bom tempo com essas entrevistas, né? Sei lá, de 30 50, a 1 hora de entrevistas, sem Solucione RH, né? E aí ela vai selecionar, sei lá, 5 pessoas e aí ela vai fazer uma nova entrevista com essa pessoa ou vai encaminhar essa pessoa para a empresa, né? Ela perdeu um tempo aqui sem usar o Solucione RH. Com o Solucione RH, ela vai criar o questionário. Os 5 melhores ranqueados em termos de match cultural, ela vai fazer entrevista, então já diminui aí um bom tempo que ela vai perder nas entrevistas. E desses 5, ela vai selecionar 3 para ou enviar para a empresa ou fazer uma próxima etapa do processo seletivo, né? Sei lá, tem testes dentro da ferramenta hoje também com um parceiro nosso que é a Testifair. Ela vai poder aplicar mais novos testes além do questionário. Ela vai poder aplicar um teste prático, por exemplo, com esses candidatos. Então, daqueles 15 que ela faz entrevista, ela vai fazer com 5 que já estão filtrados por um match cultural. Lá nos outros 15, sempre o Solucione RH, ela vai filtrar 15 puramente pelo currículo. Então, o Solucione RH ele vai agilizar bastante o teu processo seletivo e, além de agilizar, tu vai estar te baseando em alguma coisa, que é o perfil comportamental do candidato. Tu entende? Então, que esse perfil ela só ia saber na entrevista e às vezes a pessoa mente. Isso, né? Isso. O que a gente diz? Ele diminui bastante o erro, né? Ela aumenta a assertividade porque ela diminui o erro. Se eu faço um questionário, a pessoa responde lá X, Y e Z e dá um ranking de 85%. Depois eu faço uma nova entrevista com ela, pergunto algumas coisas parecidas com o que eu perguntei no questionário e tu vê que não tá batendo, eu já elimino o cara na entrevista, entendeu? Entendi. Então eu tenho mais um filtro que a empresa tem total autonomia de criar através do seu questionário, nos valores e atitudes que ela quer avaliar daquele candidato, e aí eu aumento muito mais a minha assertividade e eu aumento a chance dele ficar mais tempo, de eu não ter que demitir ele daqui a 6 meses. Olha o custo que tem para a empresa contratar, treinar o cara e 6 meses depois ter que demitir e começar todo o processo de novo. As empresas geralmente não botam no papel o valor que isso custa. E qual é você disse que já tem bastante empresas já com vocês, sim, né? Sim, em diversas áreas aqui da região. Sim, diversas áreas. Qual é a média de satisfação dessas empresas de conseguir atingir esses objetivos aí que você está falando? Cara, a gente tem empresas que começaram conosco e não saíram ainda. 2 anos de parceria, assim. Aqui da região, inclusive, né? Tem rede hoteleira, tem empresas de seleção de pessoas que estão usando a nossa ferramenta. A gente tem grupos maiores, assim, até do setor agrícola, mano. Então, ele é uma ferramenta que atende qualquer empresa que esteja precisando melhorar o seu processo. Agora, falando para o usuário, o cara que está procurando trabalho, ele entra lá na Solucione RH, cadastra o currículo dele, ele tem que também preencher algum tipo de questionário? Como é que funciona? Não, questionário não. Para que vocês fazem a recomendação desses currículos para certas empresas? Ou é a empresa que tem que ver quais são os currículos que tem? Deixa eu ver o que me serve. A empresa vai atrás, tá? A gente ainda não tem uma automatização nesse processo de indicar vagas. Eu até vi já algumas matérias falando que muitos candidatos acham isso invasivo, não gostam muito. Mas a empresa ela tem autonomia de procurar lá no banco de dados Solucione RH candidatos, por exemplo, do marketing e convidar essas pessoas para participar do seu processo seletivo. A empresa pode fazer isso. E o candidato ele tem autonomia de entrar no seu login ali e procurar as vagas que ele tem interesse. Ele também pode filtrar tanto por região quanto aí se ele acha uma vaga lá que ele tem interesse, aí sim ele preenche o questionário daquela vaga. Isso. Antes de preencher o questionário, ele precisa preencher aqueles dados básicos de cadastro de vagas de emprego.
que é o quê? Dados pessoais dele, Currículo, experiência. currículo, experiência profissional, exatamente. Uhum. A gente está buscando algumas estratégias para diminuir, porque eu já testei várias ferramentas, né? E se tu tá procurando emprego, tu te cadastra em várias empresas. E tu tem que fazer a mesma coisa milhares de vezes. Cadastrar lá tuas vagas, o currículo, é uma incomodação, assim. Então, o Solution RH está buscando formas de diminuir esse cadastro que é maçante. Muita gente desiste porque é uma incomodação. Uma das formas que nós encontramos para diminuir essa parte chata do lado do candidato é permitir que a empresa selecione o que ela quer que seja obrigatório. Então, ela define, não, eu quero que ele cadastre só o currículo, o resto deixa. Aí você tem como subir o currículo dela? Tem, sim. Fazer o upload? Tem, isso. E daí, então, por exemplo, uma empresa selecionou que ela quer só o currículo obrigatório. A partir do momento que o candidato sobe o currículo e preenche o questionário, se tiver um questionário, ele já está participando do processo seletivo. O que diferencia vocês dessas outras plataformas que tem a nível nacional, tipo Cato e tantas outras? A Cato, ela... Posso estar falando abobrinha, tá? Eu não fui muito a fundo nisso, tá, Kaique? Também não vou ficar, né, difamando empresas, né? Mas ela é mais um banco de currículos. O candidato cadastra o seu currículo e aí ele vai ter acesso, com base na leitura do currículo, a algumas vagas pré-selecionadas para ele. O Solucione RH, um dos diferenciais que eu gosto de citar dele, é que eu vou ser avaliado para cada processo seletivo que eu me candidatar. Então, por exemplo, eu sou psicólogo de formação. Se eu me cadastrasse numa ferramenta nesse estilo, eu seria colocado na caixinha psicólogo. Psicólogo, vou para quê? Para um setor de RH, né? Mas dentro do Solucione RH, se eu me candidato, por exemplo, a uma vaga de contador, não de contador, mas de contabilidade, e eu for bem no questionário, eu tiver o perfil comportamental, eu posso ser selecionado para trabalhar lá. Ele amplia a chance de eu, como candidato, ser selecionado, e ele amplia a chance da empresa contratar pessoas fora dessa caixinha que geralmente as empresas colocam a pessoa. Não sei se eu me fiz entender, mas eu sou avaliado pelo processo seletivo e não pelo meu cadastro geral, tu entende? Entendi. Essa é uma das diferenças. Você é psicólogo e a vaga é para... Administrador, por exemplo, administrativo. Uhum. E você, aí, quando coloca lá a sua formação psicólogo, eles já te jogam só para vagas de psicólogo. Isso, geralmente é o que acontece. E aí, no caso da Solucione RH, não. Ela vai te colocar para aquela vaga de administrativo que você está buscando. E eu vou ser avaliado pelas categorias que a empresa definiu. Ambição, criatividade, organização, no caso de contabilidade ou administrativo, né? Então, se eu sou um psicólogo super metódico, organizado, eu posso ser selecionado para trabalhar na administração de uma empresa. É pela minha característica de personalidade, tu entende? Não é pela caixinha de formação que eu tenho, que eu cadastrei lá quando eu entrei na ferramenta. Há quanto tempo já tem a Solucione RH? A gente está há 4 anos efetivamente atuando, né? A gente atua de uma maneira... Eu assumi agora este ano, na metade deste ano, tá? Então eu estou mais ativo nas redes sociais, a gente está entrando em contato novamente com um monte de clientes. A gente começou há 4 anos, os 2 primeiros a gente focou bastante na ferramenta e depois a gente deu uma abaixada, não publicou mais muita coisa. E aí agora, desde entre maio e junho, eu comecei É isso que eu quero saber de você, então. Esse ano foi atípico. Isso. Como é que você enxergou, como é que a plataforma se comportou nesse período aí, pós-enchentes? Teve muitas demissões. E como é que está agora? As empresas já estão procurando sim. recontratação? Sim. Como é que está isso? Sobre questão de procura de vagas e divulgação de vagas, a maioria das empresas nem deixou de divulgar. Tá? Elas mantiveram as divulgações que tinham. Sim, houveram muitas demissões, né, Kaique? E eu sinto que no início, ali em maio e junho, não houve tanta procura, porque o pessoal estava muito focado em resolver o problema naquele momento, que era o quê? Limpar, reconstruir, né? Só que as empresas que mantiveram as suas vagas dentro do Solucione RH puderam manter aquele banco de dados ali e puderam também, a partir do momento que as pessoas voltaram a procurar empregos, voltaram porque, né, muita gente perdeu o emprego, teve que se recolocar, né? A partir do momento que eles voltaram a pensar na questão do emprego, sim, tiveram mais cadastros, tiveram mais pessoas procurando,
mais pessoas entrando dentro dos processos seletivos do pessoal que se manteve com aquele banco de talentos ali ativo. Não sei se eu me respondi a pergunta. Entendi. Tá? Acho que é nesse sentido, assim. Então, hoje em dia, você vê que o mercado está mais aquecido do que... Sim, e ainda agora, né, logo em seguida, assim, mas assim, a partir de julho ali já começou a reaquecer de novo. Porque o pessoal, né, 2 meses tiveram para voltar, né, se preocupar com o básico primeiro. Julho, agosto ali já começou a reaquecer de novo. As empresas procurando, tu vê, tem empresas entrando recentemente dentro do Solution RH para divulgar suas vagas. Então eu vejo que agora, principalmente agora, ali final de metade de agosto, começou a reaquecer. E eu sinto muito que é para essa preparação para o final de outubro ali. Né? Porque como demitiu, vou ter que ter uma nova demanda. As empresas elas estão com uma expectativa muito alta na retomada agora, do aeroporto, agora, né? Agora dia 21, né, a promessa. Isso. E aí vem o Natal Luz, eu acho que agora isso. vai ter uma grande procura Exatamente. por pessoas para se contratar. Exatamente. Né? Abertura de muitas vagas de trabalho. Exatamente. Vocês só atuam Gramado e Canela ou vocês também atuam em outras regiões? Não, a gente já teve cadastro em 9 estados, a gente tem bastante atuação em Santa Catarina também, além aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina a gente tem algumas vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, alguma coisa assim, mas ainda é muito... é menor na quantidade. Assim. O maior foco de vocês é sul aqui, Gramado sul do país. e Canela? Ou tem Porto Alegre? Não, tem Porto Alegre, é Rio Grande do Sul, em geral, assim, né? Tem Porto Alegre também, algumas empresas que prestam serviço para recrutamento e seleção de outras empresas, né? Então temos bastante vagas lá. Mas na nossa região tem muita... O banco de dados é bem grande. Tem. Principalmente candidato, assim. Candidato a gente tem bastante aqui da região. Então se a empresa está precisando de candidato, está precisando de banco de talentos, né? O Solution RH é uma boa fonte de informação para quem está procurando o pessoal daqui. Bom, então tá aí para você que tem uma empresa e quer uma ferramenta para facilitar a tua vida, a vida do RH, entra aí na solucionerh.com.br. E você que está também querendo se recolocar no mercado de trabalho, está buscando novas oportunidades, pode cadastrar o seu currículo, que é gratuito. Não é isso? É isso aí, gratuito. Conversei então com Átila Morim, que é o diretor da Solucione RH. Valeu, gente!